Olá, tudo bem com vocês? Mais um, um momento, né, para nós estarmos juntas. E eu gostaria de falar para vocês, né? Nós tínhamos marcado um acampamento para as mulheres da Comunidade da Graça de Atibaia em março, mas devido à pandemia nós rompemos esse compromisso, né, com o hotel. E nós vamos fazer esses momentos, serão quatro momentos que nós gravamos palavras, né, para vocês, para que vocês se sintam amadas, né, se sintam importantes para nós, porque vocês realmente são importantes. E esse acampamento nasceu no nosso coração, seria o nosso primeiro acampamento. Por isso que nós não vamos abortar isto, né? Por isso que nós fizemos essas séries de gravações, serão 4 gravações, com a Narjara, com a pastora Cristiane, com a Gabriela e a minha. E para que vocês desfrutem, né, daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração de tema, de trabalho com vocês. E esse tema aqui, o tema do nosso acampamento seria este: Mulher, você é livre. E nasceu no nosso coração, particularmente no meu coração, porque eu fui num evento e eu vi 2 livros, né? E um livro falava de A Honra do Rosa. E a honra do Rosa tem a ver com quão importante a figura de uma mulher no mundo. Quão importante é. Quanto nós carregamos uma essência divina, uma essência feminina, uma essência de cuidado, de zelo, de oração, de gerar. E a gente vai perdendo isto, né? E carregamos também com tudo isso o poder de ser mulher, né? Porque há um poder nisto. Eu sou mulher, há algo assim que nasceu no coração de Deus. Porque Ele falou, vamos fazer alguém que vai completar o homem. Vamos fazer alguém... Foi uma obra-prima, realmente. Então, eu me senti isso quando eu vi esse livro e eu falei, eu quero passar isso para minhas amigas. É um prazer grande você ser mulher, com todas as nossas limitações e problemas, mas é uma honra. E há um lugar para você ocupar que só você, mulher, pode ocupar. Só você, mulher, pode ocupar. Então, nós fizemos, para você se sentir, né, acariciada, nós fizemos esse bloco, junto uma caneta, esse bloco que foi pensado na cor, nos detalhes, nas flores, né, a capa. Aqui você vai escrever o seu nome, eu sou livre, né? Então, isso tudo para trazer à memória aquilo que você realmente significa para Deus. Fizemos também esse body splash aqui, que é um perfume, né? Lembrando que você tem um perfume particular, você marca de alguma maneira o lugar onde você está. E o perfume é uma marca muito interessante, né? E fizemos também esse creme hidratante, lembrando que você precisa se cuidar, porque afinal de contas você foi feita mulher, e mulher precisa se cuidar, tá bom? Então eu quero falar para você que você é muito querida, muito bem-vinda, e que para o próximo ano, quando o Senhor realmente preparar, nós vamos fazer o nosso primeiro acampamento de mulheres. Mas nós não deixamos de fazer essa marca, né? Porque o Senhor tem uma força para a mulher. Ele tem uma honra para você que é mulher, tá bom? Amo você e que você seja muito abençoada. Um beijo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, da Comunidade da Graça de Atibaia, e nós estamos aqui nessa série especial para as mulheres. E o tema que eu vou compartilhar com você é Você é uma mulher do sim. Essa mensagem foi ministrada pela pastora Leila Paz, da Igreja da Cidade de São José dos Campos. E a minha mãe, a pastora Marisa, pediu para que eu compartilhasse com vocês essa mensagem muito inspiradora. Então, para começar, eu queria fazer um quebra-gelo, mesmo que a gente esteja à distância.
Aí na sua casa, eu queria que você respondesse para mim, eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder não, em voz alta. Combinado? Então vamos lá. Vamos planejar uma viagem juntas? Vamos fazer um faxinão na sua casa? Vamos combinar de ler juntas o mesmo livro? Vamos fazer uma festa surpresa para uma amiga no portão? Respondeu não. Agora você vai responder talvez. Vamos pensar em como nós poderíamos ajudar melhor as pessoas do nosso G100? Vamos conhecer alguns abrigos da nossa cidade e ver como podemos ajudá-los? Você me empresta uma roupa? E agora chegou a vez do sim. Lembre que tem que falar em voz alta. Você me ajuda a planejar a festa do meu filho? Vamos contribuir com aquela obra social em nossa cidade? Vamos estudar o mesmo livro da Bíblia juntas e depois conversar sobre ele? Agora eu queria que você pensasse. Como você se sentiu respondendo não, talvez e sim para essas perguntas? A pastora Leila fez essa experiência ao vivo lá com as mulheres e a maioria delas, e eu concordo, né, diz que ao responder não para uma coisa que é boa, né, vamos planejar uma viagem juntas? Não. A sensação é ruim quando a gente fala não para esse tipo de coisa. A sensação é, nossa, por que eu fiz isso? É uma tristeza, por que eu estou falando tanto não? E quem respondeu talvez disse que sentiu uma agonia, uma insegurança, uma coisa assim, poxa, eu falei uma coisa e fiquei insegura naquilo que eu falei. E quem respondeu sim se sentiu leve, feliz, né? Poxa, eu estou concordando, nós vamos fazer uma coisa legal, eu vou fazer uma coisa diferente. Faz sentido isso para você? Para mim fez bastante sentido. E por isso que eu falei para você falar em voz alta, para você perceber como você se sentiu. Então, a gente pode dizer que faz diferença na nossa vida nós termos uma prontidão para o sim. O não existe e ele é muito necessário. O talvez também. Ele nos faz pensar, nos faz ponderar. Mas acontece que a prontidão para o sim é algo que nós mulheres normalmente deixamos de lado. E a primeira pessoa para quem a gente fala não, muitas vezes é para nós mesmos. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou fazer isso, não vou ter mais intimidade com o meu marido, não vou ter mais tempo com os meus filhos porque eu estou muito cansada, não sou bonita, não entro nessa roupa. A gente sempre fala um não, muitas vezes para nós mesmas, né? Então, essas respostas, este não, ele cai de uma maneira dentro de nós, sabe? Cada resposta, a pastora Leila fala isso, e é verdade, cria uma atmosfera. Então, o sim cria uma atmosfera, o talvez cria outra e o não cria outra, né? As palavras têm poder, nós sabemos disso muito bem, mas a gente esquece disso. E no dia a dia, no fluir ali do que a gente está fazendo, então realmente aquilo às vezes se esvai. E quando a gente vê, a gente está falando, na maioria das vezes, não. A gente começa às vezes o dia falando não. Olha, eu estou muito cansada para fazer isso hoje. Já é um não. Ou eu tenho tanta coisa para fazer, não sei por onde começar. Já é um não também, de certa maneira, né? Então a Bíblia diz lá em Provérbios 10, 11, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. E em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, cada palavra... Então, o que ele está falando, né? A vida está no poder da língua. Então, as palavras, elas geram esses frutos que a gente se alimenta. E realmente a gente se alimenta mesmo. Porque aquilo entra dentro de nós e ele gera alguma reação, boa ou ruim, de insegurança ou segurança, de verdade, de mentira. Né? Então a palavra sim, ela é muito preciosa porque ela cria essa atmosfera de aceitação.
né? Eu tenho um problema assim, de manhã, às vezes eu acordo com dor ou com essa sensação do não. Aí ontem à noite, eu olhei no espelho, eu fiz exatamente isso. E falei assim, você é uma mulher do sim. Foi ridículo, mas foi muito bom. E hoje eu acordei com uma música no meu coração, aquela há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. E eu olhei e eu falei, Gabriela, você é sim uma boa mãe, você é sim uma boa esposa, você é sim bonita, você é sim capaz. Porque isso não quer dizer que a gente não pode melhorar. Não quer dizer isso, mas quer dizer que eu tenho uma prontidão, inclusive, para o sim, para melhorar. Porque falar sim é tipo, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero crescer, mas eu não vou anular, eu não vou me acabar comigo para dar esse próximo passo. E algo poderoso de nós entendermos é que Deus é o Deus do sim. Quando a pastora Leila falou isso, eu fiquei pensando, porque é difícil você falar assim, Deus é o Deus do sim. Fiquei pensando nisso, mas aí logo ela continuou, né, explicando o seu raciocínio. O texto que ela usou foi 2 Coríntios 1:20, que diz que todas as promessas têm em Jesus Cristo o sim e o amém. Que Ele é repleto de sonhos, Deus é repleto de sonhos, projetos e planos para nós. E ela disse algo muito legal, que é, até o não de Deus é um sim. E isso ficou no meu coração, né? Ela usou lá nos 10 mandamentos, que são válidos até hoje, né? Quando diz não matarás, Deus está dizendo sim para a vida. Não roubarás, Deus está dizendo sim ao respeito. E toda vez que o Senhor diz não para nós é porque Ele tem um sim muito maior. Né? Isaías 1:19 diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Então há sempre uma esperança, sempre algo muito maior quando Deus fecha alguma porta, ou quando Ele não responde da maneira como nós imaginávamos. Né? Então, Ele nos criou para essa boa disposição. Nós podemos experimentar uma vida mais leve e agradável, dizendo sim para as coisas que o Senhor planejou para que a gente dissesse sim. Nós estamos falando dentro dos princípios morais da palavra de Deus, né? Não é sim a qualquer convite que é feito para você, ou qualquer situação que é colocada para você. Não, não é isso. Mas o que é interessante é que, às vezes, a gente fala sim para quem a gente não deve falar e fala não para quem a gente deveria falar sim. Então, a minha vida, né, dando um exemplo prático, eu falo que o meu marido é o que mais ouve não e é o que mais deveria ouvir sim, né? E é justamente porque para ele muitas vezes fica já negativa de ter um dia, a parte que poderia ser prazerosa para nós, que poderia nos trazer alegria, comunhão, coisas de 10 minutos, 15 minutos numa rotina, eu falo não justamente por ter um monte de outras coisas na frente, né? E a gente já começa falando não. É engraçado que eu quero fazer isso, mas geralmente a gente não começa planejando o dia nas coisas boas. A gente começa planejando nas coisas difíceis e ruins que nós temos que fazer, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala sim, a gente cria mais intimidade e confiança. O sim cria uma atmosfera de intimidade. O sim cria uma atmosfera de confiança, de aceitação. Então, o nosso lar deve ser um lugar do sim. A nossa casa deve ter uma atmosfera do sim, você é aceito. Sim, nós vamos andar juntos. Sim, você é perdoado. Sim, você pode falar o que está na sua cabeça, nós não vamos julgar você. E eu tenho filhos pequenos, né? E nessa fase que nós estamos vivendo, eles pedem muito para brincar de tinta, né? E todo mundo sabe que não é muito fácil brincar de tinta. Então é guache para tudo quanto é lado, é pincel, é pano, é água. E Matias anda, às vezes pinta umas paredes, né? Dá umas escapadas. E aí, quando eles vêm me falar, mãe, eu quero pintar de tinta, eu estava falando, não, que faz muita bagunça. E aí o Senhor falou comigo, eles não podem mesmo brincar ou é porque você não quer? Aí eu falei, é porque eu não quero. É porque eu não quero. Como eu posso fazer
para que eles não sintam que eu não quero cortar essa iniciativa deles. E aí o Senhor me falou, então você pode falar não falando sim, né? Que é aquela coisa assim, então a mamãe vai preparar um cantinho pra gente pintar de tinta. Porque aí eu falei, não é justo eu tirar isso deles. Eu posso criar um lugar para eles pintarem de tinta, que é onde eles vão pintar, tudo bem, a gente dá para limpar. Então aí eu comecei a fazer isso. Então, Beni, agora não dá, mas a mamãe já vai preparar, daqui tanto tempo nós vamos. O que você acha de agora você brincar disso? Então você fala não, falando sim. Né? Então você não cria aquele negócio de não na sua casa, não para tudo, não, que isso também corta muitas vezes a iniciativa das pessoas, né? A criatividade. Então isso é uma coisa muito importante. Os filhos devem ouvir não, com certeza. Né? Nós devemos ouvir não. O não faz parte da vida. Né? O não faz parte da vida, ele é necessário. Mas é importante explicar o não, né? Para a criança nesse caso, porque isso isso é um sim para eles no aprendizado da vida. E a primeira atitude que nós podemos dizer sim, né, que a pastora Leila fala, ela compartilha 6 pontos, eu vou compartilhar aqui com vocês. O primeiro é, seja uma mulher do sim, apesar do seu passado. Às vezes é difícil a gente falar sim quando a gente só ouviu não na nossa vida, né? Quando a gente foi muito reprimida ou quando nós passamos por situações de perda, luto, às vezes sequenciais. Mas ela conta a história de Raabe e como Deus é especialista em mudar as situações. Raabe, uma prostituta, a história dela está lá em Josué 2. Uma prostituta que tinha uma família, porque a Bíblia fala que ela tinha uma família, uma casa. E na cidade que ela morava, o povo de Israel estava ali entrando para conquistar aquela cidade. E quando eles entraram, a Raabe colocou eles dentro da casa dela, ela protegeu, né, os soldados. Então ela disse sim em um momento de muito perigo. Ela foi ousada, ela foi corajosa, ela disse sim apesar da sua reputação. Ela deu um passo além daquilo que poderiam pensar dela, daquilo que o passado dela dizia sobre ela. E Raabe aparece novamente, sabe aonde? Na genealogia de Jesus. Isso é maravilhoso como Deus muda a história. De prostituta a participante da genealogia de Jesus, porque ela gerou Boaz, que foi aquele que redimiu Ruth. Nós vamos falar de Ruth daqui a pouco. Então, o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos redimir do nosso passado e nos fazer uma mulher do sim. Sim para o que vem, sim para as novidades, sim para o futuro que o Senhor revela para nós. Mesmo em momentos difíceis, mesmo apesar do seu passado, você é uma mulher do sim. O segundo ponto, seja uma mulher do sim, apesar das condições adversas. E aqui a gente vai falar sobre Ruth. Ruth, uma mulher que era estrangeira, estava vivendo em um lugar onde não era sua terra natal. O seu marido morreu. Ela era jovem, o seu marido morreu, e ela tinha feito um voto, né, de passar a sua vida ali com ele, com a sua sogra. Mas a sua sogra Noemi, que perdeu também o seu marido, os seus 2 filhos, falou para ela, volte para a sua terra e eu vou voltar para a minha. Né? Noemi estava muito triste, chorando muito, mas Ruth disse sim para uma velha senhora. Ela disse sim para o voto que ela tinha feito. Ela não olhou para trás, apesar de todas as circunstâncias adversas. Ela estava de luto, ela era jovem, ela podia começar de novo, mas ela disse sim para Noemi. E esse sim foi honrado. Foi honrado, porque quando elas voltaram para a terra, ela conheceu Boaz, um homem muito bom, que transformou o seu futuro. E Ruth também aparece lá na genealogia de Jesus. Então, esses sims, mesmo em momentos de condições adversas, são muito importantes. O normal nessa situação seria ela falar, não, eu não vou, não, eu não quero, não, eu estou muito triste. Né? E ela pode passar por tudo isso, mas mesmo assim ela disse sim e enfrentou a próxima fase da vida dela. E foi uma fase maravilhosa da vida dela, muito melhor com certeza daquilo que ela esperava.
Então, há momentos da nossa vida, em situações adversas, num problema num casamento, que o normal é falar, não quero mais, quero quebrar essa aliança. Né? O normal é falar, eu não vou mudar minha atitude, porque o outro também não muda dele. A gente tem tantas, às vezes, justificativas para falar o não. Mas, segundo a palavra de Deus e obedecendo aos princípios do Senhor, nós podemos dizer sim, sabendo que Ele é aquele que honra o nosso sim. E a pastora Leila falou, a honestidade do seu coração é sempre percebida diante de Deus. E Ele vai honrar o teu sim, mesmo que outras pessoas não honrem. Você pode ter falado sim para pessoas que não honraram você, mas o Senhor honra o teu sim. Ele não esquece de quando você falou sim para Ele, sim para uma pessoa que não merecia, mas que você estava ali dizendo sim. Ele honra. Terceiro ponto, seja uma mulher do sim quando você precisa pedir ajuda. Diga sim para as outras pessoas. Né? Deus não fez você para viver sozinha. E aqui nós vamos lembrar daquela história em 2 Reis 4:3, quando uma viúva não tinha mais o que comer, tinha apenas azeite, e o profeta Eliseu disse para ela, vai batendo de porta em porta para os seus vizinhos e peça vasilhas, botijas. E aí a pastora Leila fala, se fosse eu não ia pedir. Porque eu morro de vergonha de pedir as coisas para os outros. E eu achei curioso isso. E é muito verdadeiro, porque às vezes a vergonha nos impede de pedir ajuda e de também provar do milagre de Deus. Aquela viúva não teve vergonha. Ela saiu, foi pedir ajuda e provou do milagre. Então, diga sim para pedir uma ajuda. Diga não para a vergonha, porque a vergonha já foi levada lá na cruz. Nós não precisamos sentir vergonha dos nossos erros, nós não precisamos da nossa situação, né? A gente pode pedir ajuda. Você é uma mulher do sim para pedir ajuda. Você é uma mulher do sim para ser transparente, para ser verdadeira. E isso é libertador. É libertador você ser 100% transparente. Quarto ponto, seja uma mulher do sim para a intimidade com Deus. E aqui é a chave. E essa é que a gente foge muito desse sim aqui. A gente, inclusive, lembrando o que eu falei lá no começo, a gente às vezes começa o nosso dia e esse é um sim que a gente às vezes esquece de dar. Ou a gente põe ele como um não. Eu preciso ler. Eu preciso orar. Isso soa dentro de nós como um não. Faz sentido? Como um peso, Não, é um grande prazer, é um sim. Um sim, a pastora Edmeia diz, né, que Salmos é a nossa escola de oração da Bíblia. E em Salmos a gente lê uns que é um querendo matar, o outro numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, alegria, luto, você vê de tudo em Salmos. E é engraçado que começa de um jeito e termina geralmente de outro. Porque conforme a gente vai falando com o Senhor, Ele vai nos mostrando o que está dentro do nosso coração, Ele vai nos mostrando qual é o real problema, Ele vai reajustando o nosso foco. Você está focando muito aqui, foca aqui. É isso que eu estou falando com você, preste atenção nisso. Então, diga sim para a intimidade com Deus. Esse é o maior sim dos nossos dias. Um Deus que você pode ser 100% transparente. A pastora Edmeia compartilhou de Salmo 109. Pega para ler. Ela leu em voz alta e no final ela falou assim, misericórdia. Porque Davi está falando que ele quer que os filhos de um homem sejam órfãos. Ele está destilando o que estava no coração dele. Mas ela fala assim, ele foi ao lugar certo. Ele não ficou falando aos 4 ventos o ódio que ele estava sentindo. Ele não ficou falando para as pessoas a raiva. Ele falou no altar. E ali o Senhor transforma o coração dele. Porque depois ele vai falando, na verdade estou muito triste. Então ele estava tão triste que é a maneira dele colocar aquilo para fora. E aquilo que ele colocou depois se dissipa. Porque a gente precisa verbalizar. Nós fomos feitos para verbalizar, para falar, para colocar para fora. Então esse é um grande sim. Quando Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu tenho descoberto, não tem como se aliviar se você não falar. Não tem.
Porque fica tudo emaranhado aqui na cabeça, precisa falar, porque quando você fala, você alivia aquilo. E aí, lembrando do ponto anterior, que Jesus também, na palavra também fala, né? Que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Falando também a gente alivia, a gente distribui essa carga. Você, então, seja uma mulher do sim para a intimidade com Deus. O quinto ponto, seja uma mulher do sim para tomar a sua posição. Então, aí a pastora Leila faz algumas perguntas. Você tem coragem de se posicionar por Jesus radicalmente? Obedecer a Jesus radicalmente? Quando você sente algum clamor no seu coração que você tem que orar por alguém, ou no meio do supermercado você tem que ir lá e falar, olha, eu senti uma coisa, eu preciso falar para você. Ou a vergonha, porque a vergonha ela rouba isso de nós, esses momentos poderosos. Porque a gente pensa às vezes muito mais na nossa reputação do que na operação que o Senhor vai fazer, se a gente se posicionar e simplesmente obedecer. O que vai acontecer é com o Senhor, a nossa parte é obedecer. Então, seja uma mulher do sim para tomar essa posição. Né? Diga, porque a sua posição salva vidas. A sua postura salva um casamento. Sabia? Porque as pessoas são inspiradas pelas nossas histórias. Então, a maneira como você toma a sua posição, como você compartilha de Jesus, como você permanece obedecendo a Ele, como você diz, eu sou filha, vou tomar a minha posição de filha de Deus. Isso não quer dizer que eu não vou errar, que eu não vou mais ter problema. Não. Mas eu vou, segundo a palavra, e aqui tomar a posição tem muito a ver com a leitura e a meditação nas Escrituras, porque nós precisamos conhecer qual é essa posição que Deus tem para nós. Ele tem uma posição para você especificamente. Então é dentro da sua casa, é no seu trabalho, é com seus filhos, é no seu ministério, em tudo, na sociedade. Tome a sua posição, diga sim. A gente foge disso muitas vezes. Diga sim para essa posição que o Senhor chama você. E o sexto ponto, seja uma mulher do sim para o sobrenatural. E a pastora Leila lembrou da história de Maria, mãe de Jesus, que recebeu um convite, muito com certeza fora daquilo que ela esperava para a vida dela. Ela tinha a vida inteira pela frente ali, jovenzinha, não tinha casado ainda. E ela recebeu um convite de gerar algo sobrenatural. E ela disse, seja feita conforme a tua vontade. E a partir dali, ela está em toda a história de Jesus, ela estava ali. Então, o que ela viveu, o que ela viu, o que ela semeou, nada pode tirar isso dela, porque ela disse sim para uma coisa que era totalmente fora. Então, o sim para o sobrenatural também é essa disposição do nosso coração. De sair do quadrado, de tirar Deus daquele quadrado que a gente bota Deus ali e fica ali negociando com Ele algumas coisas, e Ele é tão maior do que aquilo. O sim para o sobrenatural, o sim para a profecia, para profetizar dentro da sua casa, para profetizar na sua própria vida. Eu estou lendo um livro da pastora Beni Johnson que fala sobre o poder da comunhão, da ceia. E eu estou ficando assim, espantada como a gente esquece, como a gente às vezes trata a ceia como mais um ritual, o poder da ceia. E ela conta dos momentos de intimidade dela, que muitas vezes ela fala, eu faço os atos proféticos comigo mesma, eu me lembro de quem eu sou, me lembro de o que Jesus fez por mim. E eu libero o sobrenatural na minha vida, na vida das pessoas. Então, diga sim para o sobrenatural. Nós não precisamos temer o sobrenatural. Não tema o sobrenatural. E eu quero encerrar dizendo para você que o sim mais importante é o sim para Jesus, que a gente pode dar. Entra no meu coração, Jesus. Seja o Senhor da minha vida. Se você não fez essa oração, faça essa oração. Eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu quero viver contigo eternamente. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu recebo o Senhor no meu coração, quero uma nova vida. E a outra oração que nós podemos fazer é, Senhor, eu digo sim para a mudança, para a transformação.
como nós ouvimos, o Gustavo compartilhou com a gente sobre o oleiro algum tempo atrás, né? Que é de dentro para fora. E até ele mostrou um vídeo que é realmente o oleiro põe a mão dentro do vaso e conforme ele trabalha dentro, o vaso externamente se transforma. Diga sim para a transformação interna. Quando a gente diz sim, a gente aceita, ela é mais rápida. Ela é mais suave. Quando a gente diz sim e fala, eu preciso encarar isso aqui. Eu preciso encarar esse medo que eu estou alimentando ele. Eu preciso encarar essa vergonha que eu estou alimentando ela. Esse não que eu digo que eu não posso, não consigo, que tal pessoa é melhor do que eu. Não. Eu preciso olhar nos olhos e falar, Senhor, eu vou falar sim para a mudança que o Senhor quer fazer em mim. E é isso, minhas amadas. Você é uma mulher do sim. Deus te abençoe. Eu amo muito vocês.